Êxodo capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2. Quem já encontrou diz amém? E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Amém? Somente esses 2 versículos. Levanta a sua mão. Ela é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível, e está pronto para receber a sua palavra. Amém. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Dado com glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, todos nós conhecemos a história da saída do povo de Israel do Egito. Como foi que aconteceu, de que maneira aconteceu a libertação do povo de Israel do Egito. Eu gostaria de colocar um tema nesta mensagem, e eu diria: Faraó não aproveita as oportunidades de Deus. Diga isto comigo: Faraó não aproveita as oportunidades de Deus. Eu entendo, meus amados irmãos, que Deus, mesmo sabendo e vendo a arrogância de Faraó, porque Faraó era, na ocasião, um dos reis mais corrupto, arrogante, obstinado, mas Deus, mesmo assim, ele envia Moisés para falar com Faraó, dando a ele a oportunidade dele ouvir a voz de Deus e atender aos planos de Deus em relação ao povo de Israel. Mas Faraó, ele rejeita as oportunidades de Deus, assim como muitas pessoas hoje estão tendo a oportunidade. Aliás, todas as pessoas têm a oportunidade de se aproximar de Deus, de aceitar o plano de salvação elaborado por Deus. E muitas pessoas insistem em rejeitar a oportunidade de Deus, o plano de salvação elaborado por Deus e executado por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus amados irmãos, a obstinação, a dureza de coração, a cegueira espiritual, a arrogância, a soberba e etc., inevitavelmente levam muitas pessoas a grandes prejuízos para elas mesmas e para outras pessoas que estão em sua volta. Foi o que aconteceu com o rei Faraó. Deus poderia ter tirado Israel do Egito sem falar nada com Faraó, pois ele é poderoso, ele tinha seus meios de uma forma, sem precisar falar com Faraó, libertar o povo de Israel do Egito.
Mas mesmo assim Deus chama Moisés e fala com Moisés dizendo: Moisés, vai até o Egito, fala com o rei Faraó, assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo daí para que me celebre no deserto uma festa. Eu estou dizendo para vocês que se Deus quisesse libertar Israel do Egito sem falar nada com Faraó, Ele teria feito, porque Ele é Deus poderoso, soberano, e Ele não precisa da intervenção de ninguém para efetuar uma obra, para fazer um milagre. Ele não precisa da intervenção de ninguém. Assim como ele não precisava da intervenção ou autorização de Faraó para tirar os hebreus do Egito. Mas Deus envia Moisés até Faraó, dando a Faraó uma oportunidade. E Moisés chega para Faraó no capítulo 5, do versículo, ou seja, no capítulo 5, versículo 1 e 2. Moisés, depois de falar com Deus: Deus, eu tenho que ir falar com Faraó. O Senhor sabe que Faraó não vai ouvir, não vai me ouvir, ele não vai me atender, ele não vai acreditar que o Senhor me enviou. E Deus falou: não, Moisés, vai lá, eu serei com a tua boca, te ensinarei o que há de falar. Era a oportunidade. E Moisés diz: assim diz o Senhor, deixa sair do Egito o meu povo para que me celebre no deserto uma festa. E Faraó diz: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei? Eu não conheço o teu Deus, e nem vou deixar sair daqui este povo. Deus estava enviando Moisés a Faraó, dando a ele uma oportunidade. Faraó encontrou-se com Moisés, um grande homem de Deus. Moisés foi enviado por Deus para negociar com Faraó a saída de Israel do Egito. Moisés tentou convencer Faraó a aceitar o plano de Deus em relação ao povo hebreu. Mas Faraó jogou fora a oportunidade de ser abençoado por Deus através de Moisés. Ele disse: eu não conheço o teu Deus. Quem é o Senhor? Quem foi que te enviou aqui? Não deixarei sair daqui este povo. A partir daí, meus amados irmãos, começa uma série de advertência de Deus a Faraó. E mesmo diante das advertências de Deus, Faraó endurece o seu coração. Ele foi advertido quanto à misericórdia do Senhor, mas ele não quis saber. Ele foi advertido quanto ao plano de Deus de tirar Israel do Egito, mas ele não fez caso. Ele foi advertido quanto ao poder de Deus, mas ele não fez caso. Deus estava deixando claro para ele que, querendo ele ou não, Deus tiraria o povo do Egito. Ele foi advertido quanto ao poder de Deus, mas ele não fez caso. Ele foi advertido quanto ao juízo de Deus, mas ele não fez caso. Deus deixou claro: se você continuar endurecendo o seu coração, eu vou trazer juízo a esta terra, mas ele não fez caso. Isto está acontecendo nos dias de hoje. Deus tem advertido o povo da nossa época quanto ao seu plano de redenção, mas muita gente não está fazendo caso.
Quantas pessoas estão tendo a oportunidade de se aproximar de Deus, mas estão se afastando de Deus? Deus está advertindo o povo desta geração quanto à sua misericórdia, mas o povo não está fazendo caso. Deus está advertindo quanto ao seu poder, quanto ao juízo, mas muita gente não está fazendo caso das advertências de Deus e continua cada vez mais endurecendo o seu coração e continuam cada vez mais se afastando de Deus e se enterrando no pecado, no erro e na imoralidade. Faraó poderia, meus irmãos, ter liberado Israel pacificamente. Isso teria poupado a vida de muitos animais no Egito. Isso teria poupado a vida de muitos seres humanos lá no Egito. Isso teria poupado a própria vida de Faraó. Mas ele não aproveitou as oportunidades dadas por Deus. Ele não aproveitou as oportunidades dadas por Deus. Deus enviou Moisés, enviou Arão. Moisés, um grande homem de Deus. Meus amados irmãos, Deus tem dado grandes oportunidades nesta época, porque o tempo do fim se aproxima, e Deus tem levantado homens e mulheres, servos e servas, missionários, seus atalaias, pregadores, para pregar, para alertar o povo, para advertir o povo, mas muita gente, a exemplo de Faraó, continua com seus corações endurecidos e não querem dar ouvido à voz de Deus, não querem dar ouvido aos planos de Deus para a sua vida. Deus continua falando, Deus continua advertindo o povo, mas o povo não quer ouvir a voz de Deus. Deus falava por intermédio de Moisés que ele tiraria o povo do Egito, mas Faraó dizia: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Não o conheço e não vou deixar sair daqui este povo. Quais foram os pecados de Faraó? Primeiro pecado de Faraó, o pecado da soberba. Diga comigo, o pecado da soberba. Qual foi o primeiro pecado de Faraó? O pecado da soberba. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, em Provérbios capítulo 16, versículo 18, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede o quê? A queda. Quantas pessoas soberbas, porque são famosas, porque têm nome na sociedade, porque se acham poderosas, porque têm muito dinheiro, têm poder aquisitivo, e se tornam soberbas como Faraó. Acham que não precisam de Deus, têm seus deuses pessoais, que é a fama, é o poder, é o dinheiro. Então são pessoas soberbas como Faraó. E a palavra está dizendo, vou repetir, Provérbios capítulo 16, versículo 18: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Essas pessoas vão cair, sem dúvida vão cair. Assim aconteceu com o rei Nabucodonosor. Em Daniel, no capítulo 4, versículo 30 ao 33. Nabucodonosor se achava acima de Deus. Ele era soberbo, arrogante, presunçoso.
não deu ouvido à voz de Deus. Nabucodonosor achava que ele era Deus, ele se colocava acima de Deus. Ele olhava para a grande Babilônia e dizia: eis aqui a grande Babilônia que eu edifiquei para a glória do meu nome. Certo dia Deus mandou um profeta falar com Nabucodonosor, e ele chegou e disse: olha, Nabucodonosor, Deus mandou te avisar que se você não abaixar o seu nariz, se você continuar de nariz empinado, com essa soberba toda, Deus vai arrancar você do seu trono. Se você não glorificar o nome dele, Deus vai te arrancar do trono, Deus vai te arrancar do poder e vai colocar você para comer capim no pasto com os animais. Aleluia. Nabucodonosor tremeu na base, mas daqui a pouquinho estava ele lá de novo. Eis aqui a grande Babilônia que eu edifiquei para a glória do meu nome. Se achava acima de Deus na sua soberbice. Deus veio a ele, arrancou ele do trono, colocou ele no meio dos animais, e durante 7 tempos ele comeu capim junto com os animais. Com Deus não se brinca. Até que ele reconheceu que o Senhor Deus é Deus Todo-Poderoso, que Ele é soberano. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E a mesma coisa aconteceu com o rei Belsazar. A mesma coisa aconteceu com o rei Belsazar em Daniel capítulo 5, versículo 22. Belsazar brincou com Deus. Na sua soberbice, ele brincou com Deus, se achou acima de Deus, acima de tudo e de todos. Deus veio e puniu Belsazar. Foi o pecado de Faraó, a soberba. Segundo pecado de Faraó, o pecado da obstinação. O que é obstinação? É o apego exagerado pelas suas ideias, é o apego exagerado por suas convicções, é a teimosia, é a pessoa que se apega nas suas ideias, indiferente de que suas ideias sejam certas ou erradas, elas se apegam em suas ideias e em suas convicções, e continua na sua teimosia, mesmo que suas ideias e convicções estejam te levando para o abismo, elas não se desprendem de suas ideias e de suas convicções. Era assim. Faraó, ele era um homem obstinado, recusou aceitar a proposta de Deus, apegado em suas convicções, apegado em suas ideias, e não abria mão de suas ideias. Quando Deus começou a encostar Faraó contra a parede, aí veio ele com suas ideias. A Bíblia Sagrada diz que ele apresentou três contrapropostas para Deus. Olha só, olha a ousadia de Faraó. Ele apresenta para Deus 3 contrapropostas. Escuta aqui, Deus, vamos fazer o seguinte então. Primeira proposta que ele fez, contraproposta. O povo vai
o povo vai sair, vou permitir que o povo saia do Egito, mas não permito que o povo vá muito longe. Permito que o povo saia e caminhe aí 3 dias e fica por aqui mesmo. Fica por aqui mesmo. O povo vai, mas não vai muito longe não. Vai ficar por aqui mesmo, nessas imediações por aqui mesmo. Sabe, meus irmãos, Satanás não quer que você vá muito longe. Satanás não quer que você avance. Satanás não quer o seu progresso. Satanás quer que você fique travado. Satanás não quer que você cresça na fé. Satanás não quer que você cresça na vida cristã. Satanás não quer que você cresça no conhecimento. Faraó disse: a minha primeira contraproposta é esta: o povo sai, mas fica por aqui mesmo. Fica por aqui mesmo. Mas não, a proposta de Deus não era esta: eu vou tirar o povo daqui para levar para Canaã. Eu vou tirar o povo daqui para uma terra fértil. Eu vou tirar o povo daqui para uma terra que mana leite e mel. Eu vou tirar o povo daqui de uma vez por toda. Aleluia, glória a Deus. Aí ele vem com a segunda contraproposta. Como Deus não aceitou, aí ele vem com a segunda contraproposta. Qual foi a segunda contraproposta? Que o povo fosse, mas ficassem as ovelhas, os animais. Sabe o que significa isto? Satanás não queria que o povo sem seus sacrifícios ao Senhor. E é isso que Satanás não quer. Satanás não quer que você ore. Satanás não quer que você busque a Deus. Satanás não quer que você jejue. Satanás não quer que você venha para a igreja. A Bíblia Sagrada diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Satanás não quer isto. Ele é contra os irmãos que prestam culto de adoração a Deus. Aleluia. Aí ele vem com a terceira contraproposta, porque Deus não aceita a proposta do Satanás. Aí ele vem com a terceira contraproposta. Aí ele disse assim: não, então vamos fazer o seguinte, o povo pode ir, mas somente os homens, as mulheres ficam. Somente os homens, as mulheres ficam. Sabe o que é isso? Satanás sempre desejou destruir, dividir, fracassar e derrotar a família. Tá bom, o cerco está fechando para mim, Deus, dizia Faraó, mais ou menos assim: o cerco está fechando para mim. Outra proposta do Satanás, eu vou repetir para você entender. Isto significa dizer que Satanás, ele peleja para dividir, para destruir a sua casa, a sua família. Aleluia! Você pode glorificar a Deus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. É preciso tomar cuidado, porque quando o cerco vai fechando, aí Satanás vem com suas contrapropostas, que algumas delas parecem viáveis, algumas delas parecem boas. Todas as propostas de Satanás são ruins, são para destruir o povo de Deus, é para destruir a igreja. Então cuidado com as contrapropostas de Satanás. Faraó mostrou-se indiferente aos julgamentos parciais de Deus. Chegou um momento em que ele estava percebendo que os egípcios estavam perdendo os seus bens.
Os egípcios estavam perdendo seus animais. Os egípcios estavam perdendo seus filhos. Mas ele não quis abrir mão de suas ideias. Ele não quis abrir mão de suas convicções. Ele não quis atender a ideia de Deus, as convicções de Deus, aos planos de Deus em relação ao povo de Israel. Ele, apegado em suas ideias, em suas convicções, ele não aceitava o plano de Deus. Teve a oportunidade de aceitar o plano de Deus, de aceitar a proposta de Deus, mas resolveu não aceitar. Resolveu não aceitar. Terceiro pecado de Faraó: o pecado da irreverência. Diga comigo: o pecado da irreverência. Reverência é respeito às coisas de Deus. Nesse caso, irreverência é o contrário, é o desrespeito às coisas de Deus. Ele foi irreverente. Aqui no versículo 2 do capítulo 5 de Êxodo, mostra que ele ignorou Deus, mostra que ele zombou de Deus, mostra que ele afastou-se de Deus quando tinha a oportunidade de se apegar a Deus. Ele tinha a oportunidade de se desprender de suas ideias e de suas convicções e de se apegar a Deus, mas ele resolveu ignorar Deus, ele resolveu zombar de Deus, ele resolveu se afastar de Deus. É assim que muitas pessoas estão fazendo. Estão tendo a oportunidade de se aproximar de Deus, mas estão se afastando de Deus, estão zombando de Deus, estão ignorando Deus. Mas eu glorifico a Deus por um povo desse aqui, ó, por um povo desses aqui, ó, que glorifica o nome de Deus, que tem reverência ao nome do Senhor, que glorifica, exalta, adora com verdadeira adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Os pecados de Faraó levou ele à tragédia. Quando ele recusa aceitar as oportunidades dadas por Deus, ele recusa aceitar as oportunidades dadas por Deus, então os seus pecados o levou à tragédia. E qual foi a tragédia de Faraó? A tragédia das pragas, a tragédia das mortes e a tragédia da destruição. Cada praga teve um efeito desmoralizador para cada deus do Egito. Eu disse que daquelas 10 pragas que Deus enviou no Egito, cada praga tinha um efeito desmoralizador para cada deus do Egito. Por exemplo, o rio Nilo era considerado um deus. A rã, os piolhos, as moscas e outros elementos que encabeçaram as pragas eram endeusados e foram humilhados, porque com Deus não se brinca. A tragédia das mortes, cada morte trouxe luto para a família egípcia. E a tragédia da destruição, Faraó e seus planos, com suas convicções e ideias, foram desmoralizados e destruídos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca.
Olha aqui. Cada vida que se afogou nas águas do Mar Vermelho era uma mensagem para todo mundo. De Deus não se zomba, pois a palavra do Senhor diz que Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, isto também ele colherá. Faraós colheu o que ele semeou. Quando ele teve a oportunidade de se desprender de suas ideias, de se desprender de suas convicções obstinadas, quando ele teve a oportunidade de abandonar a sua soberbice, quando ele teve a oportunidade de se aproximar de Deus e se agarrar nas convicções e nos planos de Deus, ele fez o contrário. Ele continuou soberbo, obstinado, arrogante, se afastou de Deus e não quis se aproximar de Deus. Qual foi o resultado? Tragédia. Tragédia. Repito, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, isto também ele colherá. Deus sempre está dando oportunidade para as pessoas. E Deus tem nos advertido quanto ao plano de redenção. Aceite o plano de redenção de Deus. Aceita Jesus Cristo. Se aproxima de Deus. Abandone a arrogância. Abandone a obstinação. Abandone a arrogância. Se aproxime de Deus. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. A palavra do Senhor diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Aleluia, glória a Deus. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oh, glória a Deus, aleluia. Busque ao Senhor, se aproxime de Deus. Abandone a sua arrogância, a sua obstinação, se desprende de suas convicções erradas, se desprende de suas ideias erradas e abrace Jesus, a sua palavra, o seu plano de redenção. Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você. Aproveite a oportunidade de salvação que Deus tem te dado. Aleluia. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Eu disse que Deus abençoe.